Olá para todas, todos e todes. O meu nome é Gabriela Abreu, eu sou coordenadora da área de Memória, Verdade e Justiça do Instituto Vladimir Herzog e é com muita alegria que a gente dá início à roda de conversa do projeto Mulheres que Lutam. O projeto Mulheres que Lutam por Memória, Verdade e Justiça, ontem e hoje, se propôs a difundir didaticamente a história das mulheres que atuam pelo direito à memória, à verdade e à justiça em relação à violência de Estado no período pós-redemocratização. Essas mulheres são, em sua maioria, mulheres negras, periféricas, o que denuncia para a gente o recorte racial que marca essa temática no Brasil, já que, durante a ditadura civil-militar, as forças institucionais só recrudesceram as abordagens e a letalidade de suas intervenções e os avanços recorrentes, ou melhor, decorrentes da transição democrática da Constituição de 88 foram insuficientes para cessar todas essas arbitrariedades. Então, diante de tanta negligência do Estado em enfrentar esse tema, mães e familiares de jovens assassinados se uniram e ainda se unem na luta por justiça. E a gente sabe bem da importância de que essas histórias sejam disseminadas, reconhecidas e, sobretudo, fortalecidas e continuadas enquanto não se faz justiça para os crimes cometidos e a todo o desmonte dessas terríveis engrenagens. E aí participam conosco as jornalistas do Nós Mulheres da Periferia, que fizeram toda a pesquisa, as entrevistas, redigiram os textos, fizeram as imagens, enfim, todo o material lindo e muito emocionante que vocês podem encontrar no site Memórias da Ditadura. Foram elas que acessaram o universo de maternidade, dor e luta de Dona Zilda, que é uma das fundadoras do movimento Mães de Osasco, a Miriam Duarte Pereira, uma das fundadoras da Amparar, Associação de Amigos e Familiares de Presos e Presas, a Dona Maria Cristina Quirino Portugal, mãe do Denis Henrique, que foi assassinado no episódio que ficou conhecido como o Massacre de Paraisópolis, e Márcia Gaza, mãe de Peterson Conte Senorelli, o Renatinho, que foi morto, vítima de violência de Estado, no dia 18 de março de 2015. Nós vamos conhecer um pouco mais sobre essas mulheres que lutam, quando a gente for ouvir a Semaia Oliveira, a Beatriz de Oliveira e a Amanda Stabile, todas elas são jornalistas e repórteres do Nós Mulheres da Periferia. E aí, para a gente começar aqui o nosso papo, eu vou chamar a Amanda para ela contar um pouquinho dos bastidores da produção desse projeto. Amanda, por favor, fique super à vontade para compartilhar com a gente como foi o desenho, enfim, os bastidores desse projeto tão emocionante que já está disponível no portal Memórias da Ditadura. Bom dia, mulheres. Bom dia, pessoal que está nos assistindo. Bom, nesse projeto eu entrevistei a Dona Miriam, que, como a Gabi falou, é mãe de 3 filhos e teve os 3 filhos torturados na antiga FEBEM e 2 deles assassinados. Enfim, a Dona Miriam, ela cresceu e criou os filhos em Sapopemba, na zona leste de São Paulo. Ela teve os filhos bem cedo, assim, né? Se a gente for parar pra pensar, porque com 19 anos ela teve o primeiro, que foi o Jones. 2 anos depois ela teve o Michael, e por último o Miguel, assim, que nasceram super próximos, como foi a relação deles também. E ela sempre tentou ser uma mãe super presente, assim. Também ela era muito nova, então eles se divertiam muito. Ela conta assim, ela lembra de cada detalhe da infância deles, dos desenhos que eles gostavam de dançar na sala, enfim, até brinco no texto que ela disse que eles gostavam de dançar menudo, né? E aquela música Não Se Reprima fez muita parte da infância deles, mas depois eles iam ver que essa palavra repressão ia fazer parte sempre da vida deles, né? Por parte do Estado. 3 jovens negros e 2 deles nem chegaram à idade adulta. Enfim, ela conta que o Jones, que é o mais velho, quando ele tinha 12 anos, ela já começou a ter um pouco mais de atenção com as amizades que ele fazia ali pela comunidade, porque ela tinha muito medo dele se envolver com o que ela considerava coisas erradas, né? Com tráfico, enfim, experimentar entorpecentes. Então, ela acompanhava ele em todos os compromissos. Se ele ia para a escola, ela ia com ele. Se ele ia trabalhar, porque ele começou a trabalhar com 12 anos
companhia da tia dele, ela também ia junto. Se ele ia fazer curso, ela queria acompanhar, mas quando ele começou a fazer um curso que era muito distante de casa, ela já não podia, porque ela tinha os outros filhos, tinha esse trabalho imenso de cuidado da casa, da família. Depois que a mãe dela morreu, ela também teve que cuidar dos irmãos, do marido, do pai. Então, enfim, ela era uma pessoa que tinha muito, muito trabalho, né? E por esses caminhos do curso que ele começou a fazer essas amizades e ficou dependente de químico. Enfim. Com 15 anos isso aconteceu e com 16 ele passou pela primeira vez pela FEBEM, que é uma fundação que foi criada durante a ditadura militar para cumprir essa lógica de repressão, de vigiar e punir crianças a partir de 12 anos. E o Johnny foi o primeiro a entrar. E quando ele estava lá, o Michael, que é o irmão que nasceu depois dele, 2 anos mais novo, entrou também. E eles estavam há muito tempo sem se ver, muito tempo. E ele queria muito ver o irmão quando ele descobriu que o irmão estava lá, né? Ela conta um episódio que ele... E eles estavam em alas separadas. Então ela conta um episódio em que o Jones se passou pelo irmão para conseguir entrar na ala. E eles se viram, choraram, se abraçaram muito, mas isso teve consequências. Ela disse que eles molharam o corpo dos dois e deram choques. Crianças de 15 e 16 anos. E essa foi só uma das torturas que eles sofreram lá dentro. E por último, o Michael, que era o mais novinho, também foi internado na FEBEM, mas com 14 anos. Então ele ficou na unidade para crianças e adolescentes de 12 a 14 anos. Enfim. E ela conta, assim, detalhe por detalhe do que aconteceu. Inclusive, como aconteceram as mortes dos filhos dela. Que foram mortes que a gente pode considerar que são mortes por ações, omissões e pelo descaso do Estado também. Enfim. Ela fala, né, que a periferia é um cárcere a céu aberto. Você já nasce tendo seus direitos violados, né? Principalmente se você é filho de mães negras, que são as mulheres que mais sofrem violência obstétrica, a gente pode considerar que a primeira violação dessas crianças já é quando eles nascem. Porque a violência do parto não é só contra a mulher, é contra aquela criança também. Então essa é só uma das violências que eles começaram a sofrer. E sofreram falta de acesso a diversos direitos. E, enfim, eu fico um pouco revoltada de falar, eu fico sensibilizada e eu chorei na entrevista, porque eu sou dessas. Mas a gente falar de crianças de 14, 15, 16 anos sofrendo tortura em um período que a gente chama de um período de redemocratização, em que o ECA, em que o artigo 227 da Constituição, que fala que esses adolescentes são prioridade do Estado, é revoltante. Que prioridade é essa, né? Enfim, e fica ainda mais revoltante quando a gente percebe que a lógica do tirar de circulação os indesejáveis, ela não acontece apenas pelo encarceramento, né? No caso, o Jones, perdão pelo barulho. O Jones, depois que ele saiu da FEBEM, ele ficava vários dias fora de casa, né? Porque ele tinha essa questão com as drogas. E um dia ele saiu e não voltou mais. E a dona Miriam foi para a escola, porque ela tinha voltado a estudar, ela tinha parado no ensino médio para cuidar do mundo, né? Todo esse mundo que ela tinha que gerir. E quando os filhos já estavam crescidos, ela voltou. Mas ela falou, não, depois que eu sair da aula, eu vou procurar o meu filho. E quando ela estava na escola, ela ainda tinha muito essa sensibilidade, sabe? De ter esse cordão umbilical que nunca foi cortado com os filhos dela. Então ela sentia quando eles precisavam dela. Ela disse que sentiu uma pancada, uma quentura assim na nuca. E foi bem na hora que o filho dela foi assassinado. Quando ela saiu da escola, foi deixar a mochila em casa para procurar o filho dela, chegou alguém no portão falando, Miriam,
o Jones foi assassinado em Santo André. E ela disse que quando entrou no necrotério, só pelo pezinho dele de fora ela já sabia, é o meu menino. Diz até quando ela deu um beijo na bochecha dele e desejou que ele fosse com Deus, o rostinho dele ainda estava quente, sabe? Ela lembra de todos esses detalhes. E ele foi morto por um policial. Enfim, depois que ele saiu da FEBEM, os policiais ali da área pediam dinheiro para ele, senão iam colocar ele na FEBEM de novo. Essa chantagem. E desesperado, para não voltar, ele foi roubar um carro. Não sabia que o carro era de um policial. E esse policial deu um tiro na nuca dele. E ela pontua, né? Não foi nem um tiro na perna, no braço, um tiro para imobilizar, foi um tiro na nuca. Porque, enfim, esse pensamento de tirar os indesejáveis de circulação, que é o corpo preto, pobre, já tá assim, na mente, né? Enfim, a ditadura acabou, mas não é porque a ditadura acabou que esse pensamento não vai ser reverberado. A mesma coisa. Há mais de 30 anos, teoricamente, a abolição da escravidão aconteceu, mas a gente sabe que é um pensamento que é reverberado até hoje. Então, imagina a ditadura, que aconteceu há menos, né? Enfim. E o Michael, o mais novinho, ele também morreu por tiro, né? Ele foi baleado, mas ele recebeu 3 tiros no peito e 3 tiros nas costas, na comunidade deles. Porque ele estava andando na moto emprestada de um amigo que tinha emprestado de um primo. E esse primo achou que ele estava andando demais na moto dele e cometeu esse assassinato. Enfim, acho que é isso, e é importante a gente pontuar o quanto essas mortes são políticas. Não foi porque a ditadura acabou que a gente não tem presos políticos. Essas prisões são políticas. E essas mortes são políticas, né? Fazem parte dessa necropolítica que nunca não esteve vigente no nosso país. Enfim. Eu tô super tocada pelo seu relato, Amanda. Muito obrigada mesmo. Eu vou passar a bola então para a Bia, contar um pouquinho como foi o bastidor da pesquisa, da redação do texto, com a entrevistada, enfim, que ela esteve próxima, e depois eu passo para a Semaiá, e minha cabeça está fervilhando com algumas questões, assim, perguntas para a gente poder seguir com o debate. Por favor, Bia. Obrigada, Amanda. Obrigada mesmo. Bom dia, pessoal. Eu conversei com a dona Zilda, que ela mora em Osasco. Ela teve o filho dela assassinado em 2015, uma chacina, ficou conhecida como a chacina de Osasco e Barueri, que foi a maior de São Paulo. Ele tinha 34 anos, ela só tinha ele de filho, morava ela e ele. E ele estava em casa, estava reformando a casa. Quando ela chegou do trabalho, ele falou que ele ia dar uma passada no bar, que ficava ali perto de casa. E aí foi quando essa chacina aconteceu, 3 policiais militares e um guarda civil que foram responsáveis por essa chacina. E aí ela conta de detalhes de como foi esse dia. E foi tudo muito natural, assim, para ela contar. Eu não fiz essa pergunta. A gente ficou lá, eu e a fotógrafa, né, durante algumas horas. Eu fiz algumas perguntas sobre a vida dela e tudo mais. E aí, quando ela estava fazendo a comida, né, que a gente foi almoçar lá, ela começou a contar. Ela começou a lembrar desse dia. Porque eu não fiz essa pergunta? Porque em uma das entrevistas que eu vi dela, ela disse que não gostava de falar desse dia. Mas saiu naturalmente, então ela foi contando. Ela estava lá cozinhando e ela começou a contar. Ele pintou aquela parede de amarelo, tá até hoje a parede amarela. Eu falei que estava bonita e coloquei um quadro dele, do rosto dele criança, tá lá esse quadro. Então, nessa sala tem muitas e muitas memórias, muitas fotos, muitos CDs que ele escutava. Ele escutava muito Racionais MCs e ensinou ela a gostar. Zeca Pagodinho também, ela fala que foi ele que apresentou para ela. E hoje em dia ela não consegue mais ouvir, porque toca muito ela e ela lembra, né, dessa dor que foi perder ele. E é uma dor muito presente, muito presente. Ela tenta descrever um pouco, né, é muito difícil descrever essa dor,
Mas ela fala, né? Não é uma dor de cabeça, não é uma doença, é uma coisa que tá 24 horas comigo. Eu durmo, eu acordo e essa dor vai ficar comigo, né? Sempre. E o que mantém ela de pé é essa luta. Ela é uma das fundadoras do Mãe de Osasco e Barueri. Todas as mães, elas se conheceram a partir dessa chacina, elas não se conheciam antes. E incentivadas por uma ONG, elas criaram esse espaço, né? Então elas se reúnem na casa da Dona Zilda mesmo, para conversar, para planejar atos, para lembrar de datas marcantes e, enfim, outras atualizações do caso, né? Então ela fala que essa luta que mantém ela de pé, porque senão ela fala que já teria entrado numa depressão ou, enfim. Então as mulheres pedem ajuda para ela, às vezes essas mães, né, estão com alguma dificuldade financeira ou precisam de alimentos ou de outros itens, e aí ela se mobiliza e busca essas coisas, e ela fala que é a partir dessa dor do outro, dessa preocupação com a dor do outro, que ela se mantém viva, assim, né? Ela não se considera uma ativista, mas ela fala que o povo fala que ela é, né? Tipo, o pessoal. E ela fala que ela tá engatinhando e tudo mais, mas que é uma situação difícil, que ninguém tá preparado para isso, que ela tá passando. Então ela vive nessa mesma casa, em Osasco, ela vive com 5 cachorrinhos. E um dos momentos que ela sorriu realmente na entrevista foi quando a gente foi tirar foto com esses cachorros. Engraçado, ela reclamava deles uma hora ou outra, mas é o que mantém ela feliz também, né? Tá ali, é a companhia que ela tem, em maior parte. A gente conversou sobre a vida dela como um todo, né? Antes de ter o filho, então ela contou muito dessa experiência dela. Ela nasceu aqui em São Paulo mesmo, ela morou um tempo na Brasilândia e em Perdizes também, que ela vivia na casa da patroa da mãe dela. E aos 12 anos, essa patroa falou que não queria mais ela lá, que ela já estava grande, e ela foi morar na rua. Ela contou essa experiência de morar na rua, foi há alguns anos também, e foi na época que ela conheceu alguns artistas, que era. E aí ela saía com as amigas dela, conhecendo, buscando esses artistas e tal. Ela viu Roberto Carlos, enfim. E ela fala que era uma época feliz, que ela era feliz e não sabia. E aí ela trabalhou muito tempo como empregada doméstica, né, a vida toda. E em uma dessas famílias que ela trabalhou, ela ficou por 4 décadas com carteira assinada e tudo. Então ela viu esses filhos da patroa crescer, ela considera como filho dela. Tem fotos dele na casa dela e tudo. E o filho dela, né, o Fernando Luiz, que é conhecido como Abuse, era conhecido como Abuse, ele também viveu nessa casa, né? Eles moraram lá por um tempo. Então ela fala que ela tentou trazer também isso, uma vida diferente para ele, né? Então ele até estudou escola particular por um tempo e tal, mas teve que sair por situações racistas. E aí foi nessa família que ele começou a jogar basquete, ele gostava muito disso, né? Ela mostra as medalhas dele, mostra a bola de basquete, ele tem vários pôsteres também que estavam lá no quarto dele. Tinha. Então ela fala muito dessas coisas que ele gostava, né? Da música, do basquete, de como ele era uma pessoa inteligente, que gostava de matemática, de vários trabalhos que ele fez, né? Ele foi pintor, trabalhou no mercado, então desse esforço mesmo. E dessa relação com ela, né? Com a mãe. Então eles eram muito unidos. E ela fala realmente assim, com muita dor, que é uma coisa muito presente, por mais que os anos se passem. Então a experiência foi essa, foi uma conversa mesmo, a gente falou sobre muita coisa, foi se desencontrando as informações, mas a tentativa foi deixar um ambiente tranquilo para ela falar, né? Porque é uma coisa difícil de se falar, e ela já deu muita entrevista, já falou muito sobre isso, mas isso não diminui a dor, né? Então,
foi uma experiência muito importante, assim, de ouvir a dona Zilda e essa força que ela traz, né? Então foi um dia muito, muito marcante. Muito obrigada, Bia, pelo seu relato. Eu vou passar a bola agora para a Semaia Oliveira, que vai falar da experiência dela nesse projeto, mas também vai dar para a gente a dimensão da atuação da fotógrafa, que foi super importante para a maneira como a gente acessa o universo de cada uma dessas personagens, dessas mulheres que lutam. A Jéssica Alves fez um trabalho super bonito, então, infelizmente, ela não pôde estar aqui hoje. O ideal seria ouvir dela, né, essa experiência de narrar através da imagem, através das fotos, essas experiências dessas mulheres, mas a Sema, tenho certeza que vai conseguir trazer para a gente essa dimensão também. Por favor, Sema. Olá, gente. Obrigada pelo convite. Primeiro de tudo, para o Instituto Vladimir Herzog confiar, né, ao Nós Mulheres da Periferia, a história dessas mulheres. Obrigada, Gabi, pela coordenação durante todo o processo. E obrigada também ao time de jornalistas que se comprometeu tanto em fazer com que essas histórias chegassem até nós. E sim, Gabi, foi uma seleção, assim... Primeiro, acho que a seleção das entrevistadas, quais seriam, né? A gente trocou algumas vezes e, infelizmente, são tantos os casos de mulheres que foram violadas pelo Estado desta forma, né, levando seus entes queridos, seus irmãos, seus companheiros, seus filhos, que foi até difícil a gente chegar num número de mulheres que, olha que loucura, né, falar isso, mas que trouxesse a dimensão dessa violência, assim, em quantas áreas elas atuam, né, então... Seja a dona Zilda, por exemplo, por uma chacina, que é um fenômeno no Brasil que acontece de tempos em tempos, né? Só esse ano, a gente já, do ano passado para cá, o Rio de Janeiro conseguiu superar o máximo de pessoas mortas em uma chacina. Então, em menos de um ano, a gente viu isso acontecer e a gente continua vendo isso acontecer. Seja no caso da entrevistada da Amanda, dona Miriam, que teve os filhos violados pela FEBEM, que é o instrumento criado na ditadura, né? Seja na Márcia Gaza, que é a fonte da Jéssica, que depois ela vai contar um pouquinho para a gente, mas teve um filho morto por meio da tortura, diretamente. E seja no caso da Maria Cristina, que é a fonte que eu acessei, que teve o filho assassinado durante um momento de lazer, durante um baile funk em Paraisópolis, em São Paulo. Então, para falar da fotógrafa um pouquinho antes, quando a gente conseguiu chegar nessas histórias, né, como pré-definição, a gente sabia que esse ambiente, nós como jornalistas, né, esse ambiente de normalmente você acessa a casa da pessoa ou o lugar onde ela trabalha, ou ela vai para sua casa, é um lugar muito íntimo. No meu caso, a Cris veio até a minha casa, e é um lugar muito dolorido, assim. Então, o trabalho da fotógrafa nesse sentido, ele precisa ser muito sensível. E eu acho que as meninas depois até podem falar um pouco. A Jéssica, ela é uma retratista, né? Ela é uma fotógrafa retratista, já tem um trabalho extremamente respeitado, extremamente maduro, mas ela não tinha, e ela me falou isso antes, eu nunca acompanhei as entrevistas assim, nesse nível, com esse tema, então ela estava tensa antes de começar o trabalho. E a primeira fonte que ela entrevistou, que ela acompanhou, foi comigo. E a Jéssica teve um envolvimento tão forte com a fonte, em alguns momentos ela fez perguntas, e aí ela ia fazendo as fotos durante o processo de um jeito muito orgânico. Ela respeita muito o tempo das fontes, então a Maria Cristina, por exemplo, ela falou, eu não quero tirar foto sorrindo, né, porque... Falei, não, vamos ver se a gente consegue tirar fotos diferentes e tal. Mas a Cris, ela não teve esse momento para ela tirar as fotos sorrindo, né? Então, a Jessie, ela conseguiu caminhar de um jeito muito sutil e, na nossa opinião, ela entregou fotos muito bonitas, muito profundas, assim, né? Os olhares das mulheres captados de um jeito muito profundo, assim mesmo. Então, ela até comentou, ela gostaria muito de estar aqui hoje, e ela não pôde por conta da maternidade, mas ela disse que ela meio que se descobriu fotojornalista, assim, ela se descobriu um pouco nesse processo, na importância de captar essas histórias através da imagem, né, porque é um outro jeito de contar a história mesmo, né, acho que qualquer pessoa que entre em contato com as fotos dessas mulheres vão saber que elas estão num nível de saudade muito profundo, assim.
E, e é isso, no meu caso, essa é a minha fonte, né, a Maria Cristina Quirino, Portugal. Entrevistar a Cris foi muito especial e muito delicado. Pelas minhas contas, das 4 entrevistadas, ela foi a que foi vitimada mais recentemente. O caso aconteceu no final de 2019. Foi uma coisa que eu até conversei com as outras jornalistas, né? Porque todas carregam esse nível de dor muito forte, todas se emocionam durante o processo. A Cris realmente, ela chorou durante muitos momentos durante a entrevista, então eu fico pensando no tamanho dessa chaga, né? E quanto mais recente, muito mais aberta, assim. Então, a Cris, ela trouxe um relato de solidão muito grande a partir da perda do filho, durante um baile funk, né? No baile da 17, que acontece ali em Paraisópolis, na favela de Paraisópolis. E ela não sabia que o filho dela tinha ido para um baile funk, ela acabou no outro dia acordando com a notícia de que ele estava morto, né? E o que eu acho mais simbólico na história da Maria Cristina é que, até aquele momento, ela não tinha nenhum envolvimento com militância, assim como todas as mulheres, na verdade. Mas a Cris tinha uma relação até de admirar o trabalho da Polícia Militar. A Cris, ela confiava no trabalho da Polícia Militar como um grupo de profissionais que estavam ali para defender a família dela. Então, quando ela era mais nova, ela teve que largar a escola muito cedo, assim como as outras meninas relataram aqui, ela precisou largar a escola muito cedo, ir trabalhar, teve os filhos também ainda na adolescência. Então, ela conta que ela não conseguiu realizar esse sonho por uma questão financeira, porque ela não achava que ela conseguiria nem o tempo para estudar, nem o tempo para se dedicar para aquilo, porque ela teve que começar a trabalhar com 12 anos. Mas aí ela comenta até, ela fala, mas eu acho que teve uma razão pela qual eu não consegui adentrar a essa profissão, porque foi muito... Eu lembro exatamente desse momento na entrevista, que ela estava muito animada, falando da Cristina que ela não é mais, né? Porque eu pedi para ela tentar resgatar essa Cristina que ela não era mais, que ela começou a entrevista falando isso, porque eu falei que eu não queria ouvir só sobre o momento da perda, a gente queria ouvir sobre ela, e foi um briefing que todas nós seguimos, e aí ela começou já dizendo que falar sobre ela era a pior coisa, porque ela era como se ela não existisse mais, que o mais difícil para ela era falar sobre ela do que falar sobre o caso, do que falar sobre o filho, que é muito simbólico, né? Esse anulamento da história das mulheres em nome de uma causa, em nome de uma luta, em nome de uma dor, que acaba se transformando muito maior. Mas quando ela conseguiu acessar essa Cristina de antes, que era uma Cristina curiosa, que era uma Cristina que cruzava São Paulo muito nova, sozinha, corajosa, então ela estava muito falando muito desse sonho que ela tinha de conseguir um bom trabalho e tal, e ela estava no momento leve e animado da entrevista. E quando eu faço a pergunta, qual era a profissão que você gostaria de seguir, é muito significativo como muda o semblante dela, assim, muda completamente, o choro vem, e ela fala muito de como ela admirava a farda, de como ela corria para ver o Camburão da Rota passando em Heliópolis, porque ela cresceu em Heliópolis, e ela recebia ou lanche ou uma fruta do tenente, do policial que estava ali naquele momento, como ela cresceu admirando essa profissão, e isso aconteceu até os filhos dela crescerem, né? Um dos filhos, o mais velho, um dia falou que gostaria de ser policial, e ela disse, nossa, vai realizar o meu sonho, e ela se envolveu, e ela tentou buscar formas de facilitar isso para o filho, e pouco tempo depois ela acabou perdendo o Denis dessa forma. E aí ela conta muito de que, nesse primeiro momento, inclusive, o que ficou mais claro para ela era que o filho dela não deveria estar num baile funk. Então, foi um processo mesmo de conscientização, de ver as imagens, porque são imagens extremamente violentas, que visivelmente é possível identificar uma ação deliberada dos policiais em atacar aquelas crianças, aqueles jovens, e interromper o baile funk de um jeito violento. Então, ali ela falou que caiu uma ficha e que ela tirou uma venda dos olhos, e ela falou que ali ela entrou em contato com uma realidade que ela nunca imaginava estar, e que por mais que ela soubesse que existia, ela de fato não achou que as pessoas seriam mortas injustamente, como aconteceu com o filho dela. Então, aí eu acho que tem esse ponto, assim, na Cristina, que é muito doloroso, porque
essa decisão também afasta familiares, afasta amigos, essa decisão de fato lutar por verdade, por memória e por justiça, né, em nome do filho dela. Então ela conta muito e ela fala, eu não sei se eu sou ativista, eu acho que eu sou militante, existe uma diferença entre os dois, então ela diz que não se considera uma ativista também, assim como a dona Zilda disse, que ela só é a mãe do Denis, tentando provar que os policiais fizeram errado, não fizeram o trabalho dela, o trabalho certo, né? Ela diz, inclusive, que ela corre pelo certo e que ela vai pelo certo até o final, porque o que eles fizeram não foi certo. E que ela até deslumbra, talvez, ser uma ativista lá na frente, que ativista para ela é um outro patamar, até ela fala, né? Um pouco mais complexo, de uma doação muito grande. Mas assim, ela tá lá, ela tá se doando, tá fazendo os cartazes, tá o tempo todo carregando a importância do caso ter um desfecho que seja o mais próximo possível da justiça, né? Eu acho que um ponto importante que ela diz ela falou, muitas vezes as pessoas vêm conversar com a gente e aí elas falam do momento da dor só como se fosse só o dia que eu descobri que o meu filho morreu, só o dia que eu descobri que ele foi torturado e assassinado. Ela falou, não, mas eu sofro todos os dias. Acho que todas falaram um pouco isso, né? Tipo, todos os dias é uma dor diferente, porque é a dor de buscar justiça, é a dor de, às vezes, um familiar não entender que agora você precisa lutar por isso, que você está vendo diferente as coisas, né? Eu acho que essa venda que a Cristina fala é muito simbólica, porque eu acho que é uma venda que o Brasil veste, assim, né? Majoritariamente falando, das pessoas. Caso contrário, a gente não estaria com o governo que a gente está hoje, né? A gente não estaria nas mãos do Jair Bolsonaro. Então, eu acho que é, de fato, uma venda que me pareceu muito simbólico e que ela trouxe de um jeito tão dolorido, né? Tanto que o título do texto é esse, né? Porque ela fala, eu estou aprendendo a lutar do pior jeito possível. E é isso. Essa é um pouco da crise, esse foi um pouco do processo. Então, a Jéssica Alves agradeceu muito a oportunidade de estar no projeto, agradeceu muito a possibilidade de acessar essas histórias e aprender com essas mulheres também, e no acompanhamento com as jornalistas, e espero que um dia vocês possam conhecê-la. Eu espero também, Sema, super obrigada. A gente vai ter a sorte de ter mais uma jornalista, repórter do Nós Mulheres da Periferia, que também acessou uma dessas mulheres que lutam. Eu não sei se ela já está por aí, a Jéssica. Ah, que legal, que bom, Jéssica, você pode entrar, que a gente vai poder te ouvir. Eu já vou passar a bola para você, Jéssica, tudo bem? Olá, Gabi, Amanda, Olá. Sema, Beatriz. Um prazer estar aqui com vocês e também com vocês todos que estão acompanhando a gente. Sempre bom trocar. Tudo certo aí, Gabi? Tudo certinho, Jéssica. A gente está aqui se emocionando. As meninas já compartilharam a respeito desse trabalho lindo que vocês tocaram, um pouco, enfim, mais detalhes, né, de cada uma dessas mulheres que lutam. E já vou passar para você contar como que foi essa experiência de contato com a dona Márcia, e como foi acessar todo esse universo, os bastidores, não só que vale ressaltar, né, meninas, não é só o momento de entrevista e escrita, né, também é toda uma pesquisa. A Sema trouxe essa dimensão do quão difícil foi a gente fechar nesses 4 nomes, nessas 4 mulheres, o que no final das contas é muito triste, porque que bom que a gente chegou nessas 4 mulheres, mas teriam várias outras que a gente também poderia acessar, que também nos trariam essa narrativa de luto convertido em luta. Então, Jéssica, já te peço para você compartilhar com a gente como foi, contar um pouquinho como é a dona Márcia, um pouquinho da luta dela. Obrigada, Gabi. Eu acho que, para começar, a gente precisa falar da importância dessas histórias. Estava falando isso até com a Amanda, quão importante é a gente conhecer essas histórias para, então, a gente... eu acho que tomar fôlego, inclusive, para as várias lutas que a gente vem empreendendo por sermos brasileiros nos últimos tempos, na verdade. Então, essas mulheres, elas dão muito fôlego para a gente. Eu sei que é a partir de uma história que é de dor, uma história, né, de algo muito triste, muito profundo e doído para elas, mas elas acabam nos dando fôlego para dizer:
a gente precisa estar com elas também, né? Continuar lutando por justiça junto a elas. E encontrar a Márcia, acho que foi um presente, eu poderia dizer assim, porque quando a Semanhá disse que a gente estaria com esse projeto, eu fiquei bastante encantada. A gente teve a possibilidade de participar do Heroínas dessa História, um outro projeto do Vladimir Herzog, onde pôde contar histórias em profundidade de algumas mulheres. E quando a Semanhá trouxe essa possibilidade, né, no Mulheres que Lutam, com mulheres depois do período democrático, né, na reabertura democrática, e histórias muito próximas da gente, histórias que aconteceram, né, em 2006, a história do Renatinho aconteceu em 2015, eu pensei que isso seria uma oportunidade muito, muito importante, não só para a gente, mas também para essas mulheres. Então, resumindo a história, a Márcia Gazzaroli, ela é uma mulher de 62 anos hoje, ela é a mãe de 5 filhos, e um deles é o Peterson, mas que desde que ele chegou em casa, ele foi rebatizado pelas suas irmãs, também pela Márcia, de Renatinho. Ele foi adotado pela Márcia quando ele tinha ainda 20 dias, assim, então ela o adotou porque viu a dificuldade, enfim, da sobrinha dela, e disse, eu amo essa criança já, e isso foi muito forte. Eu até no texto digo que é como se Márcia tivesse parido a 5ª vez, só que dessa vez foi diferente, não foi ela mesma que pariu, mas ela pariu ali, naquele momento que ela decidiu adotá-lo. E Renatinho, né, como ele foi então rebatizado na casa, ele era uma criança muito amada, muito adorada por todo mundo, porque quando ele chega, ele tinha, o irmão mais velho já tinha 11, 12 anos, então todo mundo já era mais velho, e aí ele tinha aquele bebezinho, aquela criança para mimar de novo. Então foi uma criança muito amada, e a Márcia fala dele com muito amor, com muito carinho, e ela retoma toda essa cena do dia da adoção, que é muito emocionante, foi muito emocionante ouvi-la de novo. E aí, com isso, Gabi, a gente começa a contar a história de vida do Renatinho. Eu acho que projetos como esse, que a gente pode ter um perfil de profundidade, para além de contar a história da dor, a história da morte, que sim, ela é muito importante, a gente tem a história de vida desse menino, dessa menina, a história de vida dessa família. Contar a história, mesmo a partir de uma morte, é reviver de novo o Renatinho, é fazer Renatinho estar perto da gente, é fazer a gente de novo contar essa história. E aí, Renatinho foi um menino assim de ouro. Márcia, enfim, fala que ele era um super companheiro, ajudava ela a entregar marmitas que ela fazia e tal. No meio da adolescência, a Márcia começou a perceber, né, algumas dificuldades ali. Nunca gritou com ela, nunca fez nada, nunca brigou na rua, nada, absolutamente nada, assim, que seria também absolutamente comum quando você é um adolescente, um jovem, mas o Renatinho, ele teve uma dependência química, né, com uso de cocaína, maconha, e tudo que ela e o pai dele podiam fazer, fizeram, né, colocando em clínicas de reabilitação e tal. Mas o que a Márcia fala Renatinho nunca fez mal para ninguém, ele fazia mal para ele mesmo, assim, no máximo. E o que ele mais gostava de fazer, além de empinar pipa e de comer bolacha traquinas e lasanha, era encontrar os amigos dele na esquina de onde ele morava e a irmã continuou morando. Isso me emociona, porque os meninos da minha rua fazem isso. Os meninos nas periferias fazem isso. A gente faz isso porque a rua é uma extensão da nossa casa. A rua acaba sendo o nosso quintal, né? Na impossibilidade de ter um quintal. Então, eu acho que a rua, ela se torna esse espaço muito importante na periferia. E no centro, você luta tanto pela ocupação dos espaços públicos com cultura e arte, e quando isso acontece na periferia, os meninos, as meninas,
os jovens, eles são reprimidos, né? E aí, Renatinho, um dia, passando na rua onde ele cresceu, na rua onde ele sempre sentava, né? Isso até cito, que me lembra um pouco o grupo de rap Doctors MCs da Zona Leste, que falava assim, tic-tac, o tempo tá passando, a gente aqui sentado no banquinho conversando. Essa música, ela é muito emblemática, porque é um retrato mesmo de como na periferia a gente, enfim, fica ali na calçada conversando. E Renatinho foi visitar uma amiga, né, nesse dia, e ele estava passando pela rua. Ele estava passando pela rua. Então ele foi abordado por policiais que começaram a bater muito nele, que viram que tinha algum movimento na rua, pessoas na rua, e aí eles levaram o Renatinho para um outro canto que era mais escuro. E lá bateram mais. E Márcia conseguiu depois vídeos de testemunhas, pessoas que também têm muito medo de falar, porque a gente sabe, essas pessoas têm muito medo, mas vídeos que ela também conseguiu ver depois, os gritos do filho, o filho dizendo, vocês me conhecem, o filho dizendo para o policial, porque realmente, né, era todo mundo ali do mesmo bairro, e mesmo assim não houve parada. E ele levou choques também, né, pelo que Márcia entendeu a partir do que as testemunhas falaram. O Renatinho entrou no carro da polícia, quando chegou no hospital já estava morto. A polícia diz que ele não chegou morto, mas ela acredita que sim. E passado mais de 7 anos, ela ainda não conseguiu denunciar o caso. Olha só, não é sobre justiça para um caso que está ali rolando um processo. A Márcia, até hoje, ela não conseguiu denunciar que foi a polícia que matou o filho dela. E ela imagina que isso aconteça porque há polícias envolvidas, então é muito difícil, assim, então chega ali, né, no MP, né, no Ministério Público, e a coisa para, até arquivar. E aí tem uma fala dela muito forte, que é, a gente não pode parar de contar a história dos nossos filhos. A gente não pode parar, porque senão arquiva mesmo. Só não arquivaram do Renatinho porque eu não deixo, porque eu continuo lutando, continuo sempre falando. E toda oportunidade que eu tenho, eu falo do Renatinho. A Márcia, ela, depois de um tempo, conheceu Mãe de Maio, conheceu a Débora, e para ela foi muito importante ter conhecido a Débora, porque ela se reconheceu na Débora e falou, puxa, se essa mulher, que também aconteceu algo parecido, ela tem juntado tantas outras mulheres e, enfim, partilhado sua dor, né, e também seu desejo de justiça, por que eu também não posso fazer isso? E ela começou a organizar as mulheres da Zona Leste. Vários processos, né, da organização, coletivos e tal, resultou no Mães de Maio da Leste. Então, ela tem toda essa questão muito próxima com Mães de Maio, né, e uma geografia também. Para além de sermos as Mães de Maio, né, desses meses, mas também demarca um território, porque são diversas mães na Zona Leste que já aconteceram isso, chacinas, vários casos. E aí a casa da Márcia, ela se tornou, né, tem se tornado cada dia esse espaço de acolhida para as mulheres. E aí que mora, né, esses bastidores. A gente foi lá, Gabi, né, trocar com ela em loco. Então ela preparou essa sala, assim como ela prepararia se fossem as mulheres que ela iria acolher. Então a Márcia também acolheu a gente na sua casa. Às vezes a gente fica assim, vou falar com uma mulher que está num estado de muita dor e tal, e realmente há estágios, né, diferentes, e cada uma de nós aqui viu isso, mas essas mulheres, dentro das suas dores, acolhem outras dores e acolhem outras mulheres. Então, é muito mais complexo do que eu estou indo lá ouvir essa mulher e eu estou fazendo um favor para ela, sendo que, na verdade, essas mulheres que estão nos contando e nos dando fôlego e energia, inclusive, para as nossas lutas. E Márcia preparou um café, uma água para gente, e na sala onde ela atende, né, acho que a gente tem algumas fotos aí, mostra, né,
tem um letreiro, né? Aqui os nossos filhos têm voz, isso é muito forte. E tem fotos, né, nessa sala também dos filhos. E uma coisa muito, muito assim forte também, que a Márcia, ela disse que ela prepara uma plantinha cada vez que ela faz o evento para dar de agrado para as mulheres. E também ela imprime uma foto e coloca na parede. Ela também me deu uma plantinha. Ela me deu uma planta também. Ela falou, sempre que você ver essa planta, você pode lembrar do Renatinho. E aí eu acabei de me mudar e foi a primeira planta que eu recebi. Então, sinto que vou continuar regando essa história e fico pensando na importância mesmo da gente contar sempre, recontar, falar mais uma vez, porque essas mulheres, elas estão muito solas ainda, estão muito elas por elas, mas essas mulheres, elas fazem a discussão sobre racismo estrutural, sobre a violência nas periferias, sobre a violência, né, dentro das próprias polícias. Essas mulheres, elas conectam muitas coisas que às vezes a gente fica falando e a gente acaba um pouco na verborragia, sabe, da coisa, porque essas mulheres viveram isso, essas mulheres estão vivendo, são lutos eternos que essas mulheres vivem. Por mais que elas consigam justiça para os filhos, são lutos eternos, não são lutos que se encerram. Então, a gente também não pode encerrar as escritas, os vídeos, qualquer tipo de comunicação sobre elas. É nosso compromisso, o mínimo que a gente pode fazer, porque elas estão fazendo por nós também, né? Cada vez que elas lutam. Então, eu acho que, para mim, é sempre muito difícil. Não é a primeira vez que eu faço texto assim, né? Como eu disse, a gente participou do Heroínas nessa história, mas nunca é fácil. Agora é fácil, agora eu sei como fazer, chego lá e... Não, tenho que me conectar com essa mulher, eu tenho que ouvir com muita atenção, eu tenho que estar ali de muito corpo presente, porque essa mulher tá me dando, né, a sua história de vida, e para ela, cada vez que essa história é contada é muito importante, a possibilidade dela juntar mais provas, dela, enfim, levar para um lugar, né, de justiça que ela espera. Então, nunca é fácil, sofro bastante junto enquanto escuto, choro também, não sou uma jornalista que não chora, choro, me emociono, e me mostro próxima de conversar, voltar a conversar depois é super importante, estabelecer uma relação mesmo com as nossas fontes, uma relação de amizade, uma relação de companheirismo. Não entender que ninguém está fazendo um favor para a gente, que a gente não está fazendo um favor para ninguém, né? Que na verdade é uma troca, que estamos perto, né? Então, escutar a história do Renatinho é escutar a história dos meus irmãos. É diferente de alguém que não tem nenhuma relação com a periferia, né? Não, a gente escutar a história de sentar na calçada é escutar a história dos jovens todos da minha quebrada também. Então é isso, gente. Eu acho que leiam o texto, leiam todos os textos, compartilhem, saibam que a cada share, a cada curtida é um jeito dessa mulher ampliar as vozes, né, dos seus filhos. Se na parede da Márcia está escrito aqui, nossos filhos têm voz, que a gente faça essa frase se ampliar, se espraiar mesmo para muitos lugares. Obrigada. Jéssica, muito obrigada. Estou super tocada com todas as falas de vocês. A gente já está caminhando para o fim do nosso papo. A gente tem mais 10 minutinhos para a gente poder completar 1 hora de conversa. Eu vou fazer uma pergunta. A Jéssica recuperou que tanto ela quanto a Sema participaram de um outro projeto nosso, um projeto também muito caro para a gente, que é o Heroínas dessa História, o primeiro volume, onde nós acessamos 15 mulheres que também transformaram sua dor, seu luto em luta, mas no período da ditadura, né? Claro, lutas que perduram, mas relacionadas ao período da ditadura. É uma pergunta, uma provocação ampla para todas, mas acho que a Jéssica e a Sema vão ter mais insumos por conta dessa participação.
A gente, nesse projeto, faz essa brincadeira, digamos assim, né, de trazer memória, verdade e justiça, esses termos que, por vezes, são relacionados apenas ao período da ditadura, para o nosso presente, para também trazer essas dimensões para as mulheres que lutam contra a violência de Estado hoje, lutam em memória dos seus filhos vítimas da violência de Estado hoje. Então, eu queria ouvir de vocês, se vocês acham, quais são as trocas possíveis entre essas mães de uma luta que remete, por vezes, ao passado, à ditadura, e essas mães que estão lutando por acontecimentos mais recentes, por violações de direitos humanos, por violências de Estado que aconteceram mais recentemente. Quais são as trocas possíveis? Como que as 15 mães que nós acessamos no Heroínas dessa História, mães de militantes, enfim, que foram presos, mortos, torturados durante a ditadura, podem aprender, digamos assim, com as 4 mães e todas as outras mães do presente. Entendeu o que eu quero dizer? Porque a gente faz essa brincadeira do Memória, Verdade e Justiça para essas mães de acontecimentos mais recentes. Eu acho isso tão interessante, porque, por vezes, esses são termos que só remetem ao passado. Então, quais as trocas seriam possíveis dessas mães que transformaram dor, transformaram luto em luta? E aí, se vocês puderem fazer a gente puder refletir juntas a respeito disso, acho que seria um ganho muito grande para os movimentos, ambos os movimentos que remetem à ditadura e os movimentos do presente, e acho que seria uma contribuição importante estar aberto para a gente pensar juntas aqui e fechar o nosso papo. Obrigada pela pergunta, Gabi. Eu acho, assim, com essa provocação, eu vou para vários lugares. Um deles é o fato de eu achar que essas mulheres da atualidade, e não só da atualidade, também daquele período, elas acabam se deparando com esse lance de ter que lidar com a memória, com a verdade, com a justiça. É isso, né? A partir de uma dor muito forte. Foi assim que aconteceu com a Cris, por exemplo, né? Que eu entrevistei para Mulheres que Lutam. Ela não sabia que seriam capazes de, por exemplo, violarem a memória do filho dela, né? Jogarem o filho dela numa condição que ela viu e que ela sabia que não era aquela. Assim como ela também não estava preparada para lutar por justiça e ela, por muito tempo, não sabia o que era verdade. Olha que loucura, né? Esse nível de confusão que essas mulheres são jogadas, assim. E eu acho que a Cris diz uma coisa que é muito simbólico, que ela falou assim que, quando aconteceu, de repente, ela foi colocada em vários grupos de mães que tiveram um filho violado pelo Estado. E ela falou que ela não conseguia lidar com aquilo, que ela simplesmente não conseguia ouvir a história dessas mulheres contando as suas próprias histórias e que ela não conseguia se ver ali, que ela não sabia muito bem como agir, como se movimentar, o que ela deveria fazer. Então, essa introdução da crise, especificamente nessa luta por memória, verdade e justiça, ela foi se construindo, ela teve que primeiro lidar com a dor dela, ela teve que primeiro entender, tirar essa venda que ela fala, de entender o que é isso no Brasil, o porquê que estavam mentindo para mim, como de fato meu filho morreu, até ela entender, por exemplo, a política, né, ela acho muito bonito e simbólico quando ela fala isso. Ela fala: eu ouvi nas primeiras manifestações uma pessoa disse que a morte do meu filho era política, e eu me perguntei o porquê, eu não entendi. Então, até ela conseguir entender esse emaranhado do Brasil mesmo, que eu acho que eu falei antes, que o Brasil coloca uma venda nos nossos olhos, e eu acho que essa venda ela atinge principalmente a população preta e pobre, e que isso é arquitetado. Eu acho que tá aí talvez uma grande diferença se a gente for pensar em mães, em companheiras, em pessoas que perderam pessoas, mas pessoas que já estavam mobilizadas de alguma forma, seja na universidade, seja no campo político, seja em grupos. Então, quando essa mobilização ela já existe, eu acredito que a reação, além de ser mais imediata, é uma reação também que já nasce de um outro contexto, sabe? Outros contextos institucionais, outros contextos de proteção e de reparo, de acesso a recursos para amparo jurídico mesmo, né? Essa possibilidade de simplesmente sair do país e se isolar, né? E eu acho que essas mulheres elas vivem
no risco. E eu acho que desde os crimes de maio, que a gente cita isso no texto, eu não sei em qual dos textos a gente cita a importância das mães de maio, que nascem a partir dos crimes de maio. Eu acho que essa organização faz com que os crimes que tenham acontecido de lá para cá tenham um amparo mais direto. Mas por muitos e muitos anos isso não acontecia. Então, se quando a Mães de Maio nasce, há uma organização dessa dor, o que é muito louco, né? Com o nascimento da Mães de Maio, há uma organização dessa dor, essas mulheres têm aonde se identificar e entender o que está acontecendo. Então, acho que esse processo de luta por memória, verdade e justiça passa a se organizar, não só, mas colocaria como um marco institucional, passa a se organizar a partir do nascimento das Mães de Maio, Mães de Acari, enfim, não só aqui em São Paulo, mas em vários outros estados. Então, eu acho que essas mães conseguiram organizar suas dores, transformar, né, o luto em luta, e agora as mães que passam por esse processo, elas têm um caminho a seguir, elas têm aonde se acolher, tanto que nasceu, né, Mães de Osasco e Barueri, com a Dona Zilda, Mães de Maio da Leste, né, com a Márcia Gaza, e também a Miriam, que traz a Amparar, que não fala especificamente do genocídio como fim, mas do encarceramento. E a Cris, ela fala, por exemplo, eu não faço parte de nenhuma organização, porque eu sou o movimento. Eu tive o meu filho violentado, porque também às vezes acontece isso, de você não se identificar neste ou naquele grupo nesse momento, né? Mas de você não se abster desse movimento. Mas a Cris pôde compreender isso porque ela entrou em contato com essas mulheres. Então, eu acho que a diferença maior é essa. Eu acho que se a gente for pensar numa violência que vai contra corpos que já são amparados de alguma forma, que já fazem parte de instituições, sejam elas acadêmicas, sejam elas políticas, o processo de luta é outro, né? Eu acho que existe um amparo maior. E eu acho que essas mulheres só começaram a receber esse amparo e ter mais possibilidade de compreender o que acontece a partir de Mães de Maio e outras organizações de mulheres. Agora, o Heroínas dessa história, talvez um dos perfis que mais destoaram foi o perfil que eu escrevi, porque eu escrevi a história da Marli Coragem, né? Que é uma mulher negra, retinta, de Cidade de Deus, que teve, na verdade, o irmão dela assassinado numa condição muito semelhante com a do Renatinho, com uma condição muito semelhante com os filhos da Miriam, com o filho da Dona Zilda e com o filho da Cris, sabe? Eu vejo a Marli como uma dessas mulheres. A história da Marli, para mim, ela não para na ditadura, assim. Para mim, a história da Marli é a história da escravidão brasileira, da falsa abolição brasileira, da ditadura e da democracia, que eu acho que é esse problema que a gente não conseguiu resolver até agora, e eu acho que é por isso que, inclusive, existe essa venda que a Cris trouxe, assim. Eu acho que o sistema político, eu odeio usar sistema como se fosse um ser pairando, mas acho que nossa organização política, cultural, ela faz com que a população preta seja a que mais sofre a própria venda que é imposta a nós, né? Que é essa dificuldade de não identificar o racismo, essa dificuldade de não identificar o que é essa necropolítica, o que é essa imposição à morte precoce e violenta para determinados corpos, né? Sei lá, e se você não tem consciência disso, você passa achando que, de fato, a morte é um processo natural ou que é merecido, né? Que eu acho que... E a Marli, lá em 79, foi uma mulher preta que encarou a polícia e um batalhão inteiro de policiais. E a Marli é exatamente como as mulheres que a gente está retratando no Mulheres que Lutam. A Marli não queria ser militante. Gente, ela não queria militar, ela queria sobreviver, ela era empregada doméstica, ela estava vivendo a vida dela. Ela estava tentando viver a vida dela. E eu acho que é isso que acontece, assim. As nossas mulheres, elas ainda estão muito distantes de viver os seus sonhos reais, né? Então, o sonho da Cris, ela era ser policial. Ela poderia ter seguido esse caminho se ela tivesse tido a possibilidade. Ela não teve a possibilidade. Com certeza, a Miriam, a Márcia, a Zilda, elas teriam os sonhos delas pessoais. Pela história que a gente ouviu aqui, nenhuma delas foi capaz de entrar numa universidade, ou se não fosse a universidade, de trabalhar com algo que realmente gostasse, né? Que eu acho que muitas das histórias que a gente escuta da ditadura hoje são histórias de pessoas que escolheram um propósito, elas estavam vivendo aquele propósito.
as nossas mulheres estavam tentando viver, é muito diferente. Elas estavam tentando sobreviver. A Marli lá atrás estava tentando sobreviver, o irmão dela estava tentando sobreviver, e eles foram privados da sobrevivência sem serem, se olharem como um corpo político. Eles não se olharam como um militante, eles não se olharam como um ativista. E é por isso que é tão simbólico que a morte chegue para os nossos corpos. Porque mesmo sem a gente achar que a gente é uma ameaça, porque a gente não está conscientemente, organizadamente confrontando o sistema, a nossa própria existência é um confronto, né? A nossa própria vida é, como a Amanda disse, indesejável nesse país. E é por isso que a gente nasce num cárcere a céu aberto, como a Miriam trouxe, sendo passível de ser assassinada a qualquer momento. Então, eu acho que esse é o mais simbólico, assim. Eu acho que Mães de Maio foi muito importante para organizar esse luto e essa luta. Eu acho que a partir disso, de outras organizações de outros estados, eu falo muito da Mães de Maio porque eu sou aqui de São Paulo, mas sei que tem várias outras organizações que elas, inclusive, têm se encontrado nacionalmente, né? Existem encontros nacionais acontecendo em estados diferentes, de mães que são vítimas do Estado. Então, eu acho que hoje é mais fácil essas mulheres se identificarem e entenderem essa violência. Lá atrás, não. Lá atrás, a Marli estava sozinha, diante de um batalhão inteiro, uma única mulher negra sendo perseguida, com o pai depois sofrendo um acidente muito suspeito, perdendo outro filho. Então, essa solidão que eu vi na Marli, eu vejo em todas as histórias atuais. A única diferença é que eu acho que uma rede maior está se estabelecendo. Mas, na verdade, eu sinto que nenhuma delas gostariam de estar nessa posição, sabe? Acho que todas elas optariam por simplesmente estarem vivendo as suas vidas, né? Então, o ativismo é uma escolha para alguns e é uma imposição para outros. Eu acho muito forte isso que você traz, eu acho muito importante a gente, inclusive, lembrar, né, o que foi a ditadura e que alguns corpos decidiram estar nessa luta conscientemente, outros não. E, inclusive, quando a gente fala sobre ditaduras nas periferias, e a gente participou também do Territórios, né, da Memória, também do IVH, a gente fez um rádio documentário, um podcast, né, uma série em podcast, que mostra como a ditadura não foi igual nos territórios periféricos e que a gente tem uma história ainda não contada sobre as ditaduras, né, vamos dizer assim, e sobre esse período. Porque a gente tem as mortes por conta da meningite, a gente tem as mortes, né, dos próprios os próprios corpos negros também lá na ditadura. Quando a gente olha, por exemplo, para a vala clandestina de Perus, a gente fala muito dos presos políticos, como se os outros corpos não fossem políticos. Não, e todas essas pessoas que foram mortas também por serem negras, por não estarem, né, dentro do padrão esperado da sociedade, mesmo dentro da ditadura militar. E aí, quando você pergunta para qualquer morador aqui do bairro de Perus, se eles sabiam que tinha uma vala lá, se eles sabiam que a ditadura estava acontecendo, todo mundo fica, puxa, não sei, mas eu me lembro de apanhar na esquina de casa se não tivesse com a carteira de trabalho. Eu me lembro, né, dessas surras que a polícia dava se pegava algum menino à noite, 10 horas da noite, caminhando pelas ruas. Então, acho que tem algumas histórias que elas ainda não foram contadas, né? Como Sema traz essa da Marli, mas como da Marli devem ter muitas outras, diversas histórias que falam de uma população que não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas que também foi muitíssimo afetada, inclusive, na sua insegurança alimentar, na sua insegurança de moradia, de saúde, de muitas coisas, né? Então, a gente olhar para esse combo, né? Olhar para esse período que foi da ditadura civil-militar no Brasil e pensar que a gente ainda tem muitas histórias para contar. E que elas se conectam muito com esse período também que a gente está vivendo, porque nos camburões, né, lá do passado, a Márcia fala um pouco sobre isso. Meu filho foi torturado, e aí a gente se conecta diretamente a uma fala que a gente escutava
na ditadura civil-militar, mas essas torturas, elas continuam ainda hoje, no nosso período, e aí aqui, né, de reabertura democrática, mas de uma democracia ainda muito frágil e muito em construção. Ela não é uma democracia completa e para todos e todas da mesma maneira. Então, a gente está numa construção e nos últimos anos vemos uns retrocessos muito grandes, assim, dessa construção. Então, casos como o filho da Márcia, eles remetem diretamente porque é, sim, uma continuidade. É, sim, uma continuidade do que aconteceu nas periferias, principalmente, mas que ninguém nunca disse. E quando a gente na série de podcast, a gente vai escutando as outras mulheres na Zona Leste e tal, a gente vai vendo, nossa, tem muitas histórias para serem contadas, e de mulheres, de homens negros, que eram vítimas do Esquadrão da Morte, gente. O que foi o Esquadrão da Morte na ditadura civil-militar? Pouco se fala disso. Quando vão reivindicar as memórias da ditadura, reivindicam uma memória branca ainda, reivindicam uma memória classe média, estudantil, e quando, na verdade, todos os corpos que estão, por exemplo, na vala clandestina são corpos políticos. Né? A meningite, assim como hoje a gente tem a pandemia da Covid-19 e as escolhas políticas em torno de uma epidemia, de uma pandemia, também fazem parte desse período do Brasil, né? O Esquadrão da Morte, há valas clandestinas, né? Aqui em Perus foi descoberta, mas há valas outras que até hoje a gente não sabe. Então, a gente precisa fazer mais conexão de um período com o outro. Então, o que é importante é a gente tentar fazer isso. Não é fácil, porque como tem pouca literatura sobre isso, poucas pessoas falando, poucas pessoas, inclusive, investigando de quem são os corpos. A gente aqui em Perus, a gente tem uma luta muito grande, que é importante ter descoberto alguns corpos, né, e saber a identidade, né, desses corpos. Mas e aí? E os demais? Você está falando de 1.049 ossadas. Então, 20, 100 a gente descobre, mas os demais? Eles não são corpos passíveis de histórias, de memórias, muito menos de serem contadas e investigadas e passar por um processo de análise, porque essas pessoas eram, muitas vezes, pessoas em situação de rua, pessoas que foram mortas pelo Esquadrão da Morte, por meningite, crianças, muitas crianças. Então, a gente ainda está construindo narrativa, a gente ainda está mostrando que existiu uma narrativa que não foi contada, e que até agora tem uma continuidade com o nosso tempo atual. Então, eu acho que, como o Sema falou, essas mulheres da atualidade, elas, primeiro, nem sempre tiveram acesso às histórias da ditadura, essa conexão não é tão direta, se você for conversar com elas, ou com mulheres outras que não aconteceu uma coisa assim, mas que estão nas periferias, não existe uma conexão tão direta. Mas eu acho que mulheres que estão lutando por seus filhos, que vão se juntando, seja aqui, Rio de Janeiro, outros estados pelo Brasil, como um exemplo da Mercedes Renata, elas vão dando uma nova cara para esse tipo de luta organizada. Uma nova cara na qual as nossas mães, nossas vizinhas, elas podem se enxergar. Então, eu acho que pena, né, infelizmente, que isso aconteça a partir de um lugar de tanta dor, mas que essas mulheres, elas devem ser ouvidas, assim, sempre. E eu acho que, principalmente num período eleitoral que a gente tem esse ano tão decisivo, a voz dessas mulheres, eu acho que elas tinham que ecoar muito mais, porque elas trazem, assim, a organização política em cima de uma dor também, e em cima de algo que é muito genuíno, né, a partir do que elas viveram. Então, para mim, né, olhar para o Heroínas dessa história é recontar um pouco dessas memórias, é mostrar que, sim, existia Marli Damares, que também era uma mulher negra, e que essas pessoas fizeram parte da luta,
muitas vezes não de maneira organizada. Então, eu acho que a gente tem um dever e um compromisso ainda, Gabi, de contar essa história. Mais, já fizemos, né, o podcast e tal, mas mais, a partir de negros e negras falando. O próprio MNU surge dentro, né, nos anos 70 ali, como uma resposta à repressão, à violência policial também, né, de um caso na Zona Leste. Então, como que a gente vai contando cada vez mais para mostrar que isso é uma continuidade? É um dever nosso. É um dever nosso. Acho que se nós, enquanto comunicadoras independentes, periféricas, não fizermos isso, eu acho muito difícil que outras pessoas façam. Eu acho que é o nosso dever. Muito obrigada, Jéssica. Meninas, se quiserem complementar, Amanda, Bia, vai ser ótimo ouvi-las também. Ai, que bom. Bom, eu não fiz parte do Heroínas de uma História, mas queria trazer a minha visão externa dessas conexões. E para isso eu acho importante a gente apontar que períodos de opressão, eles não terminam quando alguém assina um documento. Então, por exemplo, quando a gente fala da luta contra a escravidão, igual eu apontei no começo, não é uma luta que terminou em 1888. Enfim, igual a mesma coisa da gente lutar contra a ditadura, não é uma luta que termina quando a nova Constituição foi promulgada. Então, é importante pontuar que essas mulheres, elas fazem parte da mesma luta, apesar de em períodos históricos diferentes. Enfim, e isso que a Jéssica trouxe de... Todo mundo conhece um Renatinho, todo mundo conhece um Denis. Então, quando a gente vai contar essas histórias, ter essa sensibilidade para enxergar essa totalidade é super importante. E eu queria falar um pouquinho da Jess também, que quando a Sema trouxe, né, esse interesse que a Jess teve por todas essas histórias, eu também acredito que é porque ela se vê dentro desse contexto, porque eu me vi dentro desse contexto. Eu tenho um Renatinho na minha casa, e a Jess também é mãe, né, enfim. Eu acho que estar dentro desse contexto é uma coisa que contribui muito para a gente retratar com respeito e com sensibilidade essas histórias. Enfim. Muito obrigada, Amanda. Bia, você quer fazer alguma consideração? Fique super à vontade. Não? Então tá bom. Então a gente vai encerrando. Olha, foi muito legal ouvi-las. Eu espero que o público que vai assistir esse debate logo mais quando a gente subir no nosso canal no YouTube, e aí eu tenho certeza que vão se sentir... vão ter muita vontade de acessar o portal Memórias da Ditadura e ler cada um desses perfis, ver as fotos lindas que a Jéssica Alves produziu. Agradecer a vocês por estarem aqui gravando essa conversa com a gente, por terem mais uma parceria, né? Instituto Vladimir Herzog e Nós Mulheres da Periferia, que venham outras. Convidar todos que nos escutam a acessar o memoriasdaditadura.org.br/mulheres que lutam e toda a produção que essas mulheres maravilhosas fizeram. Agradecer, claro, as nossas perfiladas, né, as mães, as mulheres que lutam, que abriram suas casas, seus espaços, suas histórias para a gente, isso é muito importante. E agradecer demais a vocês, muito bom estar concretizando esse projeto e concretizando da maneira como estamos fazendo, de forma tão bonita e emocionante. E é isso. Obrigada demais, gente, por mais essa. Um beijo para todas. Valeu. Obrigada, Gabi. Obrigada, mulheres. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.